sou professora e pesquisadora aqui do Inatel. Hoje nós vamos realizar o webinar com o Dr. Renato Luiz Garrido Cavalcante, da instituição Frankfurt Institute for Telecommunication, HHI, não vou me arriscar a falar, mas depois o senhor, se puder explicar para a gente. E hoje ele vai apresentar para a gente um tutorial sobre Unified Theoretical Frameworks for Resource Allocation in Wireless Networks. O Dr. Renato Luiz Garrido Cavalcante, ele se graduou em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, no Brasil, em 2002. Ele obteve os títulos de mestre e doutor em Comunicações e Sistemas Integrados pelo Tokyo Institute of Technology, no Japão, em 2006 e 2008, respectivamente. Atualmente, o Dr. Renato lidera o Optimization and Learning for Communication Group no Frankfurt Institute for Telecommunication, em Berlim, na Alemanha, e atua como lector na Technical University of Berlin. Anteriormente, ele ocupou posições como Research Fellow na University of Southampton, no Reino Unido, e como Research Associate na University of Edinburgh, no Reino Unido também. Seus interesses de pesquisa incluem processamento de sinais para sistemas distribuídos, sistemas multiagente, análise convexa não linear, aprendizado de máquina e comunicações sem fio. Ele recebeu o Rector's Award por mérito científico da Nicolaus Copernicus University, na Polônia. Ele é coautor de um artigo que recebeu o Best Student Paper Award no I3E SPAWC em 2012, além de ter sido premiado como com o Student Paper Award em 2008 no I3E Signal Processing Society e como Excellent Paper Award do Institute of Electronics Information and Communication Engineers do Japão em 2006. Atualmente, ele atua como Senior Area Editor no I3E Transaction on Signal Processing. Professor Dr. Renato, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por compartilhar aqui com a gente sobre esse tutorial, e a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado pelo convite. Eu vou começar logo, então, se tiverem dúvida, pode me interromper a qualquer momento. Estou à disposição para responder qualquer pergunta nessa. Até porque vai ser bem teórico depois, né, daqui a alguns minutos, vamos falar assim, né? Então, isso aqui é mais ou menos a sequência da apresentação hoje. Eu vou motivar um pouco, vai ser bem alto nível, mas também tem muita coisa que fazemos com as empresas grandes aqui, da operadoras, os vendedores de equipamentos de comunicações na Alemanha, aqui no mundo todo também. E depois eu vou entrar na teoria que eu pretendo apresentar hoje, que são algoritmos no espaço métrico de Hilbert e Thompson. Eu vou apresentar a teoria que nós desenvolvemos aqui na Alemanha também, inclusive com colegas do Japão. E depois eu vou mostrar como essa teoria pode ser aplicada em sistemas de comunicação celulares, né? Só uma coisa, é a primeira vez que eu dou esse tutorial em português, então tem vários termos que eu não sei como estão trazendo no Brasil, né? Eu vou traduzir, vou tentar a minha tradução, mas se estiver errada, ou então se você estiver traduzido de forma diferente, me avisem, porque eu nunca dei essas palestras em português, né? Então, vamos começar a motivar o que eu vou apresentar. Então, bem alto nível, o que a gente quer fazer em sistemas de comunicação é ter mais qualidade de serviço. Como a gente pode atingir essa qualidade de serviço? Tem dois métodos práticos de atingir, de melhorar isso. Um deles é você tentar aumentar o espectro. Por isso que nós temos essas teorias atualmente, as pesquisas em sub-terahertz, millimeter wave e até mais. Mas o espectro é um recurso natural limitado. Não tem como você inventar espectro. É algo da natureza, é limitado, não tem, se o espectro estiver ocupado, não tem como fazer mais nada, né?
E outra coisa também, então o que nós podemos fazer? No Spectrum nós podemos tentar nessa subterahertz millimeter wave, mas o problema é que a tecnologia atualmente, nessas altas frequências, não é muito madura. Então, o consumo de energia é alto, nós temos feixes muito diretivos, então é como se fosse mais ou menos laser, se você muda um pouquinho, perde o sinal, e assim vai, né? Isso, mas é válido, algo que tem sendo muita pesquisa sendo feita, mas atualmente não é uma tecnologia madura, vamos dizendo assim, né? Qual a segunda alternativa que nós temos atualmente? Em vez de ter mais espectro, a gente tem mais hardware. E isso que as empresas querem, porque elas vendem mais hardware para as pessoas, né? Eles conseguem ganhar mais dinheiro no momento, né? E nesse sentido, as faixas de frequências mais baixas, abaixo de 6 GHz, ainda são muito importantes e serão muito importantes também nos sistemas de sexta geração e no futuro também. Inclusive, nós começamos com muitos operadores aqui na Alemanha e todos eles falam que abaixo de 6G, mesmo abaixo de 6 GHz, mesmo nos sistemas de sexta geração, vai ser o principal. Não vai ser muito as frequências mais altas, né? Talvez FR3 em torno de 15 GHz aqui na Alemanha, mas ainda assim, abaixo de 6 GHz vai ser a frequência premium, vamos falar assim, inclusive abaixo de 1 GHz, né? Ok, então quais são se a gente quiser aumentar a qualidade de serviço, quais são os sistemas clássicos para conseguir melhorar o serviço, né? Você tem os small cells, que são aquelas redes, vamos falar, uma rede celular de pequenas, com rádio bem simples e com baixo consumo de energia. Nós temos o Massive MIMO, que são estações radiobases com centenas de antenas. E são estações radiobases não cooperativas. A vantagem de Massive MIMO, do jeito que nós entendemos, é que o processamento de sinal é bem simples, o que é importante para as empresas, de ter simples, porque nós temos a taxa de dados bem alta. E também temos o COMP, também, que foi, inclusive, proposto para sistemas de quarta gerações, de 4G, mas não teve muito sucesso o COMP, né? Por vários motivos, porque ele era muito grande, eles teriam trocar informação por várias estações de radiobase muito rápido, e não deu muito certo isso, não foi um sucesso comercial, né? Apesar de estar no padrão do 3GPP, né? Ok, como nós vemos agora essa evolução para 6G? A evolução do 6G, nós vamos pegar tudo que aprendemos de small cells, massive MIMO e comp, com sistemas distribuídos, né? O que chama cell-less networks. Então, inclusive, quais são as tecnologias que permitem nós irmos para os sistemas distribuídos atualmente? São Virtualized RAN, Disaggregated RAN e so on. Essas tecnologias estão vindo agora e podemos trabalhar com sistemas distribuídos nesse 6G. O que nós tentamos implementar atualmente aqui na Alemanha também, né? E que são vários vendedores e empresas que estão tentando ir também para sistemas distribuídos no MIMO, né? Ok, então qual é sistemas chama cell-less, ou seja, não celulares, né? Não tem mais aquele conceito de células. Normalmente, nos sistemas celulares, você tem uma estação radiobase servindo vários usuários. O paradigma de sistema cell-less é ao contrário. Você tem, para cada usuário, várias estações radiobases servindo aquele usuário. Então, o usuário vira o centro vamos falar da rede agora, não é tanto a estação radiobase, né? E por que as empresas atualmente estão tentando ir para nas direções de sistemas distribuídos? Um dos aspectos importantes é que muitos problemas desses sistemas distribuídos são algorítmicos, né? Não é tanto o hardware em si, que o hardware nessas frequências mais baixas está bem maduro. Então, se a gente conseguir tiver algoritmos novos que consigam ser implementados com a tecnologia que nós temos, para trazer para o mercado vai ser muito rápido, né? E quais são o que nós precisamos resolver no momento para trazer esses sistemas para sistemas comerciais, né? Não virar de laboratório para sistemas comerciais. Tem vários problemas ainda. Um deles é o functional split.
por exemplo, como integrar com o Open RAN, virtualização e até mais, sincronização, e também esse resource allocation, que é algo muito importante, e é o que eu vou focar hoje, resource allocation. O beamforming, como fazer os feixes, como você alocar a potência para os usuários, também fazer o agendamento de usuários no plano frequência, tempo e até mais, né? Então, são esses problemas que eu vou endereçar hoje, né? E com isso, eu quero deixar só Por que que eu quero endereçar isso? Porque se você olhar as publicações da I3E, nós vemos muito artigos com figuras desse tipo aqui. Por exemplo, você tem um sistema não celular, cell-free, que a frequência espectral de alguns usuários são piores do que os sistemas de small cells ou sistemas celulares, né? Isso não faz sentido, porque se você tem um sistema distribuído, se, se o sistema distribuído perceber que não tem cabimento a você cooperar, então então o sistema teria que descobrir que não precisa cooperar. Então essas curvas aqui que tem esse ponto de que abaixo disso esses usuários são piores do que sistemas celulares e acima disso são melhores, não tem sentido, porque o sistema celular sempre tem que ser melhor do que o sistema celular, ok? Isso, por definição, matematicamente tem que ser assim, né? Agora, por que a gente não vê isso nos artigos 3E? Eu vou explicar isso. O motivo é que a gente não, que até há pouco tempo nós não tínhamos algoritmos ótimos. Quando você começa a ver algoritmos ótimos, esses cruzamentos de curvas não acontecem mais. E para entender isso, você tem que entender a teoria que eu vou explicar hoje, né? Ok. Ah, e só isso também. Agora vamos falar com um pouco de as empresas que querem trazer essas tecnologias para o mercado. Antes de tentar fazer mudanças nos 3GPP, eles querem saber quanto a gente consegue ganhar. Porque, como eu falei, os sistemas não celulares são melhores do que os sistemas celulares, sem questão. Agora, agora tem uma parte de engenharia em si, na parte econômica, né? Se os ganhos que nós temos são realmente suficientes para justificar uma troca completa de padrões, né? E isso, para responder esse tipo de pergunta, precisamos de teoria, né? Que possa responder esse tipo de pergunta. Ok, então a teoria que usamos para responder essas perguntas de forma exata, sem heurísticas nenhuma, ah, tem vários anos na matemática, e começou nesse IENTS, em 1912. Depois tem uma história completa de matemáticos, Samuelson, Birkhoff, japoneses, ingleses, ah, e também alguns alemães. Foram dezenas de anos sendo essa teoria desenvolvida, até que em 2007 teve um colega da Nokia na Bell Labs atualmente nos Estados Unidos, Nussmann. Ele conseguiu fazer conexão entre esses problemas de redes celulares com essa teoria matemática, né? E nesse momento, quando eu descobri essa teoria, eu comecei a trabalhar nela e tivemos nós desenvolvemos mais teoria ainda para responder esses problemas de redes distribuídas e tudo mais, né? Então, vários artigos aqui da I3E que nós publicamos ao longo dos anos. E, recentemente, um amigo meu que trabalha na Ericsson, ele teve ele conseguiu essa teoria de Team Decision, que vem de teoria de controle. E, com isso, não só conseguimos fazer a alocação ótima de potência, mas também dos feixes, né, distribuídos. E é isso que eu quero focar um pouco hoje, nessa teoria de trabalhar com feixes ótimos e potência ótima, para poder responder aquelas perguntas que eu falei, que, como eu falei, não tem cabimento a sistemas não celulares serem piores que sistemas celulares, né? Como a gente vê em muitos artigos aí 3E. Ok, e o que pode ser usado essa teoria atualmente em comercial? Uh, Essa teoria tem várias aplicações, não só em sistemas que você vê, sistemas celulares, mas também na parte de planejamento de redes, né? Por exemplo, onde você vai colocar estações de base e tudo mais.
Inclusive, tem essa empresa AirPulse, que também estou envolvido nela, e temos esses Ray Tracers e também faz esse tipo de planejamento, né? Inclusive, você pode ver, se estiverem interessados, ver essa parte comercial que temos usando essa teoria que eu vou mostrar hoje, né? Ok. Então, vamos começar com a teoria. Agora vai começar a ficar bem matemático, um pouco pesado. Então, qualquer momento, se tiver qualquer dúvida, pode me interromper, que eu vou responder as perguntas, né? Vou tentar responder. Então, primeiro, temos de definir, fazer algumas definições, senão vai ficar difícil de entender o que eu vou falar, né? Então, quando tiver esse R mais aqui, vai ser os números reais, sem incluindo o zero. São os números não negativos, na verdade, né? Quando você encontrar esse R mais aqui, para mim, vai ser os números reais positivos, ou seja, é o não negativo tirando zero. Se tiverem dois vetores de dimensão n, por exemplo, x e y, e o y aqui, se você vê que o e e o x é menor ou igual ao y, quer dizer que se você pega o y menos x, esse resultado dessa operação aqui vai ser um vetor não positivo, não negativo. Ok? Então, na verdade, você compara os elementos de x e y um por um, né? As coordenadas de x e y um por um. Agora, se você tiver a igualdade estrita aqui, x estritamente menor do que y, a mesma história. Você pega cada coordenada do x, compara com y, e se for estritamente menor, a gente fala que x, o vetor x, é estritamente menor que y, né? Ou seja, o y menos o x vai ser um vetor positivo. Ok, então nós temos esse tipo de funções atualmente que chama, por exemplo, isso é uma função f, que você dá um vetor não negativo e recebe um vetor não negativo. A gente fala que é que é uma função côncava, um mapa côncavo. Se acontecer isso, se você pegarmos qualquer vetor não negativo, qualquer vetor x não negativo, qualquer vetor y não negativo e qualquer escalar entre 0 e 1, essa desigualdade funciona. Ou seja, você pega esse vetor aqui, multiplica o x pelo alfa, soma com menos alfa y, e você compara com esse vetor aqui na direita, que seja a saída da função f quando você coloca x, multiplica pelo alfa, e mesma história aqui, você tem essa desigualdade aqui. Se isso for verdade para qualquer x e qualquer y, qualquer alfa entre 0 e 1, nós falamos que essa é uma função côncava, né? E essas funções aparecem muito em economia, também em aprendizagem de máquina, em diversos campos de engenharia e de ciência, né? Ok, vamos falar agora o que é um ponto fixo, né? Por exemplo, pega um conjunto X, que eu chamo de conjunto X, um conjunto X e uma métrica, chama D aqui. Uma métrica quer dizer o seguinte, uma métrica é uma noção de distância entre dois vetores. Por exemplo, você pega dois vetores do conjunto X e dá para essa métrica te dá uma noção de distância entre os dois vetores, né? E vamos falar, suponha que nós temos um mapa agora, ou uma função, e você dá um vetor do conjunto X, e essa função te dá outro elemento do conjunto X. Pense num black box, né? Uma caixa preta que você entra com um vetor do conjunto X e pega na saída outro vetor do conjunto X. Para esse tipo de funções, nós podemos definir o que chama de ponto fixo, né? Ou seja, são todas aquelas entradas que a gente põe na função e a gente vê a entrada na saída também. Ou seja, invariante, né? Você põe o x e sai com x de volta. Ok? Então, isso aqui chama de ponto fixo. Isso nós definimos como ponto fixo. E o fixo, que eu chamo de fixo de t aqui, são todos os vetores que são pontos fixos desse mapa T, né? E como falei, são todos os pontos que são invariantes à transformada T, né? Ok, para deixar... logo eu vou dar um exemplo bem simples para fixar as ideias, mas antes disso, uma das últimas definições que eu vou dar aqui, que são uma norma monótona, né? Uma norma monótona, uma norma que você pega dois vetores que você pode comparar,
Por exemplo, x é menor que y, do jeito que eu falei, cada elemento. E se você calcular a norma, você vê que a norma, você mantém essa relação, que a norma de x é menor ou igual que a norma do y, né? Aqui você pode pegar qualquer norma que você quer. A norma é o 1, que é muito famosa em compressão-essência, é o infinite, é o 2, que é a norma euclidiana, que nós conhecemos, nós temos mais conhecimento, ou, pelo menos engenharia são mais comuns, são as normas mais comuns, elas todas são monótonas, né? Todas essas normas. Ok. E também o mapa, vamos falar esse mapa que chama de mapa padrão de interferência, né? Esse mapa aqui tem uma história gigantesca em matemática, muito anterior, mas o primeiro a usar, pelo meu conhecimento em comunicações, foi o professor Yates, em 95. E o que vem a ser esses mapas de padrões de interferência padrão? São mapas que têm essas seguintes propriedades. Você pega dois vetores, XY. Se o vetor x for menor ou igual que o vetor y, e você aplica o mapa nos dois vetores, essa ordem aqui é preservada. Ou seja, a saída do mapa, quando você coloca o vetor x, vai ser menor ou igual que a saída do mapa t, quando você põe o vetor y. Isso que nós chamamos de mapas monótonos, né? E também tem a escalabilidade, que são que tem essa propriedade aqui. Você me dá um vetor, me dá um número real maior que 1, e se você multiplicar esse vetor por esse número real e aplicar o mapa T, você pode colocar esse número real fora do mapa, mas tem que ter uma desigualdade aqui estrita, né? Se você me der um mapa com essas duas propriedades, nós chamamos isso é um mapa de interferência padrão, ok? E eu estou, como eu falei, eu vou seguir aqui a terminologia de comunicação sem fio, porque em matemática esses mapas são muito, muito mais antigos do que são da década de 1912 até mais, possivelmente até menos, anterior ainda. E tem outros nomes também em matemática, né? Mas eu vou seguir a definição que nós usamos em engenharia, em sistemas de comunicação, né? Ok. Então, lembra dessa definição que eu dei de funções côncavas? Qual é a relação entre funções côncavas e esses mapas de interferência padrão? Uma coisa interessante que nós provamos nesse paper aqui, mas esse resultado é conhecido, é só que eu não sabia onde, eu não achei uma referência para provar esse resultado, então nós provamos nesse paper aqui, nesse artigo. É o seguinte: se o mapa for côncavo, e toda vez que você dá um vetor não negativo, o mapa voltar com um vetor positivo, esses mapas automaticamente satisfazem essas duas propriedades aqui, né? A monotonicidade e a escalabilidade. Isso que vai ser importante para mim, porque, na verdade, você vai olhar que várias tecnologias, CDMA, LTE, 5G, quando você tenta fazer análise de interferência, você vai ver que todos os mapas, na verdade, são côncavos, ou grande parte deles são côncavos, né? Se eles são côncavos, eles vão ter automaticamente essas duas propriedades aqui. Ok? Ok, eu acho que está bom já de um pouco de teoria. Deixa eu tentar voltar agora bem prático, bem simples, para ver como é que isso daí é usado na prática, né? Bem simples, um sistema bem simples aqui. Você tem dois celulares, transmitido potência P1 e P2. Nós temos o canal aqui, o ganho de canal H1, o H2, são todos os valores, são números reais e não negativos aqui. E qual seria a sua relação sinal-interferência, ruído, né? Você pode, para o primeiro celular, a potência de transmissão do celular, vezes a taxa o ganho do canal, dividido pela interferência. A interferência, o que é? É a potência do segundo celular vezes o ganho do canal mais o ruído aqui. Isso daqui é a relação sinal-interferência-ruído para o primeiro usuário. E a mesma coisa com o segundo usuário. Só que troca somente que onde era P1 vira P2, onde era, o que era o sinal para a gente vira ruído, o que era ruído vira sinal. Isso em relação ao segundo celular, né?
Isso nós podemos calcular de forma bem simples, né? Se a gente te dá a potência do primeiro celular e do segundo celular, a gente consegue calcular a relação sinal interferência ruído dos dois celulares, né? Mas vamos perguntar ao contrário agora. Eu não quero calcular a potência, não quero calcular a relação sinal-ruído. Eu quero te dar a relação sinal-ruído, a relação sinal-interferência-ruído. Eu quero que você me responda qual é a potência que tem que ser para ter essa relação. Com isso, é fácil. Primeiro, a gente pode tentar isolar o P1 e P2 dessas equações aqui. Se a gente fizer isso, sai multiplicando essa parte aqui, divide por H1, e essa igualdade aqui, né? Ou seja, para te dar essa relação sinal-ruído, a potência do primeiro celular tem que satisfazer essa relação. A gente pode fazer a mesma coisa com o segundo celular, né? E acha essa relação aqui. Ok? Então, temos as duas igualdades para que, se a gente quiser que o primeiro celular tem essa relação sinal-ruído S1 e o segundo celular tem essa relação sinal-ruído dada por S2, nós temos que a potência do primeiro celular tem que satisfazer essa primeira igualdade aqui, do segundo celular essa igualdade aqui. A gente pode escrever isso em forma vetorial, ou seja, a gente pode botar isso num vetor só, P1, P2, e aqui na direita nós temos essa relação aqui, não mudei nada, só escrevi de forma vetorial. Ok. Agora, esse lado direito aqui, a gente pode chamar uma função t, né? Uma função t que você põe p e dá o resultado na direita aqui. Ok? E que nós vemos agora? Que p igual a t ao p. Ou seja, se a gente coloca um p que se volta com p na saída, é um ponto fixo. Ou seja, para responder a resposta, qual a potência para dar esse sinal, essa relação sinal-ruído S1 e S2, na verdade, nós temos que calcular o ponto fixo do mapa T. Ok? Ou seja, aquele problema de engenharia vira um problema matemático agora. A gente pode esquecer completamente agora a parte de engenharia e só focar no problema matemático, né? Ou seja, para te dar a resposta, qual a potência para te dar aquela relação sinal-interferência-ruído, o que nós temos que responder nós temos que responder se, primeiro, se esse mapa T tem um ponto fixo e como calcular esse ponto fixo, né? E como eu falei, então, o problema vira, me acha o P, que é o ponto fixo desse mapa T. É isso que temos que fazer. Esse princípio que eu dei bem simples, ele pode ficar bem complicado nas tecnologias mais modernas, por exemplo, de você usar Massive MIMO, Joint Receiving Beamforming, Use Association, Power Control. O mapa T fica só meio feio, fica bem. Vamos falar, a equação fica gigantesca, vou mostrar uma depois, mas na verdade, você não precisa esquentar a cabeça com a equação, com a tecnologia que você tem. É um mapa que satisfaz aquelas duas propriedades que eu falei, e daquelas duas propriedades a gente vai responder todas as perguntas. Se o mapa vai ter, se a gente consegue achar uma potência que dê essa relação sinal-vida que nós temos, a gente vai conseguir fazer Max-Min Power Control, vai responder várias coisas sobre esses mapas, sem tentar entrar em muito detalhe na tecnologia. Porque todas as tecnologias, na verdade, reduzem o mapa desse tipo, né? Então tem dois problemas que respondemos. Primeiro, aquele problema bem simples que eu te dei. Primeiro, a gente não sabe se tem uma potência que te dá a relação sinal-ruído que você quer. Por exemplo, se eu quero uma relação sinal de 1 milhão de decibéis para os dois usuários, eu não sei se tem uma potência que consiga satisfazer aquela equação. Ok? Então, esse tipo de problemas que nós temos que responder no momento, né? E tem outro problema também que é muito importante que eu vou mostrar depois, que é não achar o ponto fixo desse mapa T, mas achar o ponto fixo desse mapa T normalizado. A gente normaliza o mapa T, ok? E isso daqui são dois problemas que eu vou trabalhar muito hoje. São esses dois: achar o ponto fixo do mapa T e achar o ponto fixo do mapa T tilde. O T tilde é o mapa normalizado aqui. E esse segundo mapa é o que te responde, é o que consegue resolver problemas de max-min de forma ótima. E como eu falei, tem muitos artigos aí 3E com heurísticas. Atualmente nós conseguimos resolver aqueles problemas sem usar heurística nenhuma. De forma ótima, provavelmente não tem como fazer coisa melhor, né? E como eu falei, foi só estudando propriedades daquelas propriedades que eu falei de redes de interferência padrão, né?
Ok, então, mas antes de tentar responder ou resolver aquele problema que eu dei anteriormente, nós temos que responder as duas perguntas. Se os mapas têm um ponto fixo, porque se o mapa não tiver um ponto fixo, quer dizer, não tem potência que te dá aquela relação sinal interferência ruído que você quer. E se é único também, por exemplo, a gente pode ter, tem várias locações possíveis para te dar a mesma relação sinal ruído, ou sinal interferência ruído, o que seria bom, né? Se tiver várias potências ou várias formas de configurar a rede, talvez eu consiga fazer uma forma, por exemplo, eu configurar a rede de forma a também reduzir o consumo de energia, por exemplo, né? E depois, se a gente consegue responder essas duas perguntas, a terceira pergunta que a gente tem que responder é o seguinte: como calcular o ponto fixo, né? Porque a, o ponto fixo é a potência que te dá, que tem as propriedades que você quer dos sistemas que você quer, da rede que você quer. Ok, então, para responder esses problemas, nós vamos fazer uma transformada agora. Eu chamo essa transformada de funções de recessão, ou funções assintóticas. É o seguinte, você me dá um mapa T, como daquele que eu falei, daquele probleminha simples que eu te dei, você calcula esse limite aqui. Esse limite sempre existe, é sempre bem definido. É sempre bem definido. Ah, essa transformada daqui, a gente propôs nesse paper aqui, mas depois, com meus amigos do Japão, a gente descobriu que já tinha sido proposta essa transformada nesse paper do Oshimer, mas eu não sabia na época, né? Então, só para uma parte histórica aqui, apesar de, se você ler esse paper, você vê que pela primeira vez, eu achava que foi a primeira vez que isso apareceu, mas depois nós descobrimos que não foi a primeira vez, né? Mas é simples, você me dá um mapa T, eu te dou outro mapa T, isso não tem infinito, né? Ok, por que esse T infinito é importante? Porque nesse mapa T infinito tem uma noção de raio espectral. Ou seja, o que é um raio espectral? Você pega todos os vetores x, não negativos, tirando zero, do que se você me põe nesse mapa T infinito o vetor x, o que você recebe de volta um valor, vamos falar, é um vetor x multiplicado por um número real, né? Não negativo, né? Aí você, aí você pensa em todos os vetores x que você pode colocar nessa função aqui, que satisfaz essa relação, que é só é só multiplicação do vetor x que você põe na entrada, né? E você pega todos esses valores que você vem aqui, que multiplica, que chamamos o eigenvalue, você pega o supremo deles, pega o maior eigenvalue que você pode achar, que você pode achar. Isso daqui é o raio espectral. Isso tem a ver também com o raio espectral de matrizes, ou eigenvalues, eigenvectors de matrizes, mas nós estamos trabalhando com sistemas não lineares, né? Então, tudo que eu estou falando, você pode pensar como extensões do que você aprendeu de linear álgebra para sistemas não lineares, né? Apesar de ser uma equação meio feia, isso daqui é o supremo de sistemas não lineares. Nesse paper nós publicamos, nós mostramos como calcular o raio espectral, né? De T infinito, né? Ok. Ah, então, no momento eu estou construindo, dando definições, construindo a teoria para depois responder dar resposta de todas aquelas perguntas que eu falei do sistema de comunicação, né? Então, agora vamos falar de interferência padrão, né? Mapas de interferência padrão, que são aqueles mapas satisfazendo aquelas duas propriedades que eu falei anteriormente, né? Ok, se você entende teoria de ponto fixo, ou espaços métricos, uma coisa importante, como eu falei, é a noção de distância entre dois vetores, né? Ou seja, vou te dar dois vetores negativos, ou seja, duas configurações de potência da rede, e eu falo quão perto essas duas potências estão, essas duas configurações estão. É uma noção de distância entre configurações de rede, né? Vamos falar assim. Então, tem uma noção, um espaço métrico bem famoso chamado Thomson, dado por essa equação que eu nunca uso, mas eu vou falar isso, eu vou explicar por que eu estou mostrando só, né? Ela é meio feia, mas o importante é o seguinte, é que aqueles mapas que eu falei, nesse sistema métrico, nesse espaço métrico, ele é um mapa contrativo, né? E se você sabe um pouco de teoria de espaços métricos, quando
você vê que o mapa é contrativo, você sabe que o mapa tem no máximo um ponto fixo, né? Ele pode ter não ponto, ou não tem ponto fixo, ou tem no máximo um ponto fixo. Ou seja, nós respondemos a primeira pergunta que eu falei daquele sistema de comunicação que eu falei anteriormente. Se aquela se você consegue satisfazer a chama-potência que satisfaça aquelas condições de interferência no ruído, existe só uma configuração possível. E justamente essa teoria matemática deu para aquela primeira pergunta que eu responde a primeira pergunta que eu fiz. E com isso, e como eu falei, não só aquele qual exemplo que eu dei, mas também respondi essa pergunta para todos aqueles sistemas que eu falei, de Cell-less, Massive MIMO. E você pode ter uma lista enorme de tecnologias que eu respondi com essa propriedade somente, né? Ok, se você quiser saber o que é o mapa contrativo, é isso daqui, né? Se você pega a distância entre dois, você pega x e y, calcula a distância de x e y e aplica o mapa, t e x, você tem essa desigualdade aqui, né? Isso é importante. Então, essa teoria, essa definição de distância meio estranha aqui, foi só usada para saber que nesse espaço métrico que é completo, o meu mapa é contrativo, e quando os mapas são contrativos, sabemos que temos somente um ponto fixo. Sabendo que tem um ponto fixo, eu concluo daquele problema lá que eu só tenho uma configuração possível para satisfazer aquelas relações sinal interferência, ruído, né? Ok, e now tem uma teoria que, até onde eu sei, nós fomos o primeiro a provar, é o seguinte, ligando aquela teoria do T infinito, né, aquele mapa assintótico, né? Nós sabemos que o mapa T tem um ponto fixo, C e somente C, se o raio espectral desse T infinito for extremamente menor do que 1. Ok? Então, essa foi a teoria matemática. Nós provamos esse resultado nesse paper aqui do I3E. E como vamos usar agora naquele probleminha simples que eu te dei, né? Então, lembra que aquele mapa que nós temos, ok, eu quero saber, ok, qual a potência dando uma relação sinal interferência ruído S1 e S2. Nós sabemos que, se existir, a potência vai ser o ponto fixo desse mapa T aqui. Ok, o que nós sabemos também? Nós sabemos que, pela teoria que eu dei anteriormente, para responder essa pergunta, nós temos que estudar o raio espectral desse T infinito aqui, né? Então, vamos calcular o T infinito. Pega o limite, multiplica o P por U, divide por U. Se nós fizermos isso, vai ver que vai dividir por U aqui e manda para o infinito U, né? E, na verdade, o que acontece? Esse mapa, o T infinito, vai ser uma matriz A vezes a sua potência P. Ou seja, igual a matriz A que você tem, essa matriz aqui vai ser... pode calcular simples vai ser essa matriz aqui. O que nós concluímos disso é que nós podemos satisfazer a relação de interferência ruído que você quer. C e somente C, o raio espectral dessa matriz A foi estritamente menor do que 1. Ok? Esse resultado era sabido já na parte de comunicações, mas só para sistemas lineares, né? Mas esse resultado que eu mostrei anteriormente vale para sistemas não lineares também, o que é muito importante que você tem sistema o beamforming ótimo, né? Você faz beamforming distribuídos, né? Então nós conseguimos, vamos falar, generalizar esse resultado simples de álgebra linear para sistemas não lineares que cobrem, por exemplo, Massive MIMO, Cell-less Systems e várias outras tecnologias, né? Ok. Ok, now, então respondemos duas perguntas já. Nós respondemos se conseguimos satisfazer aquela configuração que nós queremos. Nós sabemos quando isso tem uma resposta. E agora, ok, sabendo que tem uma resposta, tem um ponto fixo no mapa T, qual é a potência que eu tenho que dar para os celulares, né? E com isso nós temos usar a teoria de ponto fixo também. Ô, Se você... Renato, posso Sim, te interromper rapidinho aqui? com certeza, por favor. Tudo jóia? Tudo bem, Le- Lembra de mim? Sim, sim, claro, né? Não, tranquilo. Volta um slide, por favor, aí. Não, se bem que é esse mesmo, esse aí. Esse daqui, né? É, eu fiquei com uma dúvida básica aqui, que é o seguinte. Os dois celulares aí que estão radiando os dois sinais, eles estão radiando, digamos assim, informações na mesma frequência, no mesmo tempo, Sim, estou no certo? mesmo. Sim, sim. Beleza. Isso aí tudo bem. Agora, é, eu entendo que essa condição aí
pode ter casos diferentes, né? Um caso onde uma célula não está colaborando com a outra, e, portanto, são de fato dois sinais interferentes, Sim, certo? Ou uma célula está colaborando com a outra. Então, são dois sinais, digamos assim, de camadas diferentes, mas de um mesmo sistema com multiplexação, por exemplo. isso. E Agora, aí, a e aí, multiplexação eu vou entrar. aí seria esse segundo caso Não, que a gente estaria multiplexação, buscando ou eu não? vou entrar em detalhe depois. Aqui é o seguinte, se você tem sistemas distribuídos ou não, tá assim, os dois usuários estão radiando ao mesmo tempo, né? Agora, se você coopera ou não, a única coisa que vai mudar é esse mapa T aqui, né? Eu vou mostrar depois um exemplo depois, né? Uhum, Agora tem a história se a multiplexação é importante, eu vou mostrar depois, porque é outro problema que nós também tentamos responder com essa teoria, que é o seguinte, se você pegar por exemplo, pega todas as potências ah, possíveis do sistema, né? E você vê, aí você constrói um desenho assim, mostrando que esse daqui, ó, para todas as potências possíveis, esse daqui é o conjunto de taxas que eu consigo obter, né? Se esse uhum, conjunto for convexo, nós conseguimos provar que não precisamos multiplexar os usuários. É melhor fazer os usuários sem interferirem com eles, né? E usar esses algoritmos aqui. Ok? Isso foi um interessante. artigo que nós publicamos recentemente, usando essa teoria também, e foi uma das coisas que meus colegas da Ericsson estavam perguntando para mim o Esse tempo é todo. contra-intuitivo, né? Sim, sim, mas aí tá, Ah, se esse conjunto que eu falei for convexo, ah, você não precisa multiplexar. O ideal é você deixar todo mundo falar com todo mundo, né? entendi. Ok? Mas Ok. aí que tá, se você tiver sistemas celulares com várias estações radiobases, e tiverem vários celulares também, se as estações radiobases colaborarem ou não, o que muda é esse mapa T aqui, né? Mas a Ah, teoria é a mesma coisa, não muda nada. Você vai ter que, claro, vai ficar muito mais complicado calcular esse limite aqui, mas se você consegue satisfazer a sua relação sinal interferência ruído, vai ser justamente calcular esse raio espectral desse mapa T infinito aqui, né? ok. Obrigado. Ok? Ok, e depois é o seguinte, agora como calcular a potência agora para dar aquele sinal aquela relação que eu quero, né? Para calcular essa potência, de novo, se você entende a teoria de ponto fixo, você sabe que esse algoritmo aqui, ó, vai convergir para a potência que você quer. Ou seja, você pega o mapa T, essa recursão aqui, começa com qualquer potência que você quer, aplica o T, põe de volta e vai iterando, e ele vai convergir para a potência que você quer, né? Agora, uma outra coisa importante também é o seguinte: as empresas perguntam muito, mas é rápido isso, porque se levar 1 milhão de anos para convergir, não interessa para a gente também, né? Nós também temos, nesse paper aqui com meus colegas da Polônia, nós conseguimos provar que esse conceito de raio espectral também te dá uma noção de quão rápido o algoritmo vai ser, né? Por exemplo, nós sabemos que isso daqui é a potência que você quer, o x-star, que é a potência que você quer, e isso daqui é a iteração aqui. Nós sabemos que a distância entre o que você quer e a iteração atual vai ser menor ou igual que um fator qualquer aqui, a lambda, vezes o c elevado a n, né? Esse c é menor, esse c aqui vai ser maior ou igual do que o raio espectral. Ou seja, se o raio espectral for perto de 1, esse c vai ser perto de 1, isso daqui vai para zero bem devagar, né? Entendeu? E isso que nós percebemos, que o raio espectral te dá uma noção de quanto interferência o seu sistema está sofrendo, né? Então, se você tiver um sistema bem desenhado, o raio espectral vai ser bem perto de zero, e com poucas iterações você já consegue achar a potência que você quer. Ok? Nós também isso aqui é o upper bound, nós também temos a lower bound também. Pode ver nesse paper aqui de 2018 que nós publicamos. Ok, e tem vários outros tipos também de mapas que aparecem na prática. Se você quiser saber um pouco mais desses mapas, também tem esse paper na iCasper aqui. Ok, esse foi um dos mapas. Agora tem outro mapa também que eu falei, aquele T-tilde, que é o normalizado. Que ele, de novo, eu vou mostrar aqui uma função de distância que eu praticamente nunca... eu uso indiretamente, mas nunca calculo esse negócio aqui, que é meio monstruoso, né?
Mas o importante é o seguinte, que para esse mapa T-tilde aqui, que eu falei normalizado, eu quero responder as perguntas. Temos um ponto fixo e como calcular o ponto fixo, né? Primeira pergunta, se tem um ponto fixo, o que nós sabemos é o seguinte, que esse mapa T-tilde, se você pegar todos os vetores positivos que tem a norma 1, com essa função meio estranha aqui de distância entre dois vetores, isso aqui é um sistema métrico, é um espaço métrico completo, e nesse espaço métrico, esse mapa T-tilde é contrativo, né? E não só isso, apesar de ser contrativo, ele tem um ponto fixo, sempre vai ter um ponto fixo, e esse algoritmo aqui vai convergir para o ponto fixo. E esse daqui foi um dos resultados que provados por Nussmann, esse rapaz da Bell Labs na NOC atualmente, né? E foi usado também na Globocom aqui. Esse paper aqui foi um dos papers mais underrated que eu vejo até hoje, né? Que praticamente quando eu comecei a estudar esse paper aqui, praticamente só russos, matemáticos russos estavam citando esse paper, né? Mas para mim, eu daria para o Nussmann, inclusive ele participou de algumas apresentações que eu dei, eu daria para ele o meu Best Paper Award, com certeza, né? Por ter feito essa conexão. Ok, então vamos tentar aplicar essa teoria de ponto fixo agora para sistemas mais complexos de comunicação, né? Mas agora eu vou fazer um pequeno... eu vou mudar um pouco mudar um pouco o assunto, depois eu volto para esse assunto e vocês vão entender por quê logo, logo. De novo, porque eu não quero, acontece muito na literatura, é que a pessoa tem um sistema MIMO, Massive MIMO, tem uma equação feia, ele trabalha com aquela equação feia o tempo todo. Eu não quero fazer isso, eu quero tentar extrair só o essencial daqueles sistemas e tentar resolver vários sistemas diferentes de uma forma única, né? Em vez de ficar caso a caso, né? E para isso, eu vou introduzir o que eu chamo de utilidade de um usuário, ou seja, dado uma potência P aqui, a utilidade do usuário, por exemplo, pode ser a taxa de dados que o usuário tem para a configuração da rede de potência, né? Ok? E agora, qual a propriedade? Para mim, não interessa a tecnologia que você tem. A utilidade do usuário K aqui, dado uma potência, uma configuração de potência, cada elemento desse P aqui é a potência de um dos usuários do sistema, ok? Eu quero que essa função aqui seja escrita dessa forma aqui, seja a potência do usuário dividida por essa função FK, e essa FK não interessa para mim o que ela é, ou qual tecnologia ela representa. Eu só peço que essa FK seja uma função padrão de interferência, interferência padrão. É a única coisa que eu estou pedindo da função, ok? A utilidade aqui. Por exemplo, a utilidade, como eu falei, pode ser o SNR, pode ser a taxa de dados do usuário K. Esse tipo de teoria também é usado muito em economia também, né? Ok. Vamos tentar ver se aquele probleminha simples que eu dei satisfaz essa propriedade, né? Então, ele satisfaz, por exemplo, porque se você olhar essa função, que a utilidade aqui eu chamo de SNR, né? Relação sinal interferência ruído do primeiro usuário, é dessa forma aqui, e você pode escrever dessa forma P1 dividido por F1 dividido por P. Ok? Qual é F1? Essa função F1? Essa função F1 é dada por essa equação aqui. Ok? Essa equação é côncava, é uma função linear, afim, na verdade, é côncava, é positiva, e como eu falei, tem aquela teoria que eu mostrei, uma função côncava e positiva é uma função de interferência padrão. Ou seja, essa utilidade aqui, se a sua utilidade do usuário é a SNA, nós podemos escrever da forma que eu queria, né? Você também pode escrever a taxa de dados também, log1 por SNA também dessa forma, só que dá um pouco de mais trabalho, mas também é possível escrever dessa forma também. Ou seja, a sua utilidade também pode ser a taxa de dados do usuário, né? Ok? Agora vamos falar dos sistemas modernos atualmente, né? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, só mostrar que a equação fica feia. Por exemplo, se você trabalhar com sistemas distribuídos, tem que começar a entrar com teoria da medida para achar os sistemas feitos ótimos. Mas, por exemplo, você tem vários usuários, sistema de 100 não celulares, que várias estações radiobásicas cooperam para receber o sinal.
você certa potência, você tem que tentar um beamforming nessa estação de geobase, pegar o sinal dessa geobase aqui, combinar os sinais numa estação central e tentar decodificar o dado dos usuários, né? São bem complicados, depende também de quanto você deixa cooperar as estações de geobase, mas todos esses tipos de cooperação você pode escrever dessa forma aqui, dessa equação meio feia, que envolve variáveis aleatórias, envolve teoria da medida, mas o importante é o seguinte, que essa equação feia aqui pode ser escrita dessa forma, PK dividido por FK, e FK, essa função aqui de baixo que eu escrevi aqui. Agora, o que nós sabemos dessa função FK? Essa função FK é o ínfimo de funções afins. E como eu falei, e positivas. O ínfimo de funções afins e positivas é uma função côncava. E positiva, nesse caso também. Ou seja, nós sabemos que, como eu falei, usando aquela teoria que nós mostramos anteriormente, o teorema que eu mostrei anteriormente, nós sabemos que essas funções aqui também são interferência padrão. Ou seja, esse sistema complexo depende de muito detalhezinho que você faz, também pode ser escrito dessa forma. Ou seja, PK dividido por FK. Ou seja, eu posso completamente esquecer a aplicação e focar só nessa propriedade dessas funções, desse tipo de funções. Okay? Ou seja, a primeira conclusão que nós temos, para responder esses problemas de tecnologia, de sistemas Massive MIMO, Cell-less Systems, nós não precisamos entrar em detalhe da tecnologia. A gente só precisa estudar esse tipo de funções. Ok? E com isso nós cobrimos várias tecnologias, de terceira geração até sexta geração. E como eu acredito que vocês conseguem entender, concordar comigo, que é muito mais simples do que ficar tentando fazer caso a caso e tentando estudar equações ou funções desse tipo, que são completamente intratáveis, né? Se você tentar, ou seja, são chatas de trabalhar, né? E, de qualquer forma, se você faz um negócio desse, é só um caso particular da teoria que eu mostrei, né? Ou seja, você vai ter muito mais trabalho para resolver um caso particular. Ok, e como eu falei, então, com essa teoria, essa abstração que nós temos, você não precisa esquentar a cabeça com a tecnologia. Vira tudo um problema matemático, né? Ok. Agora, como eu falei, aqueles elementos anteriores de relação ao ruído que eu dei anteriormente, eles não tinham, não entravam em detalhe com em sistemas celulares reais, nós temos que limitar a potência de transmissão, né? Ou seja, naqueles problemas anteriores que eu dei anteriormente, pode ser que você consiga atingir aquela relação sinal-interferência-ruído, mas com uma potência acima da permitida. Então, vamos introduzir agora um conjunto aqui para tentar limitar a potência dos celulares, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós pegar, ok, eu só quero, para mim só interessa potências, ou seja, que satisfaçam uma equação desse tipo aqui. O P max é, por exemplo, a potência máxima permitida de algum celular, né? E essa norma aqui pode ser qualquer norma que você quer. Por exemplo, a norma é o infinito, que seja o máximo desse vetor aqui, né? Que é não negativo, né? Ou seja, nós limitamos a transmissão de potência máxima de um dos celulares, né? Ok, eu vou pular isso aqui para ganhar tempo. Ok, então vamos pensar agora o seguinte: nós temos a utilidade que pode ser a taxa de dados que nós temos, e eu quero saber qual é o conjunto de taxa de dados que eu consigo obter restringindo a potência para esse conjunto C que eu acabei de mostrar, né? Ou seja, todas as potências. Aí nós temos uma noção de weak Pareto, fronteira de Pareto boundary, né? Ou seja, daqui. Eu te dou todas as potências possíveis. Tem dois celulares aqui. Você vê todas as taxas de dados que eu consigo obter com os celulares 1 e 2, com todas as funções possíveis. Se você pegar todos os pontos e conectar tudo, você vai ver uma área desse tipo aqui, né? Ou seja, qualquer ponto desse daqui quer dizer que essa taxa de dados para o usuário 1, eu consigo achar uma potência que consiga satisfazer essa utilidade. E mesma coisa com o usuário 2, né? Ou seja, são todas as taxas de dados que eu posso dar para os usuários, né? Para os meus sistemas, depende da alocação da potência minha, da configuração da minha rede, né? Ok, e o que seria a fronteira de Pareto fraca, né? A fronteira de Pareto fraca são todos aqueles pontos
para que eu não consigo aumentar a utilidade dos dois usuários ao mesmo tempo, né? Ou seja, são todos esses pontos aqui da fronteira aqui da utilidade aqui, né? Ou seja, essa segmentos aqui em vermelho, né? Ou seja, por exemplo, por que esse ponto aqui na fronteira de Pareto, na fronteira fraca, né? Porque se eu tiver nesse ponto aqui, apesar de eu conseguir aumentar a taxa de dados do primeiro usuário, eu não consigo aumentar a taxa dos usuários ao mesmo tempo, né? Porque eu vou entrar nessa área aqui, que não é possível, não tem como entrar nessa área, né? Porque o sistema não aceita essa configuração. E esses pontos de Pareto, de Pareto são eficientes, porque, por exemplo, se você tentar aumentar a taxa de dados, se você estiver dentro dessa taxa, dessa área aqui, pode ser que, ok, eu consigo melhorar a qualidade dos usuários, a qualidade do sistema para os dois usuários. Por que não fazer isso, né? Então a gente tentar achar uma potência que vá até a fronteira, né? Isso é bem comum em sistemas de comunicação, né? A não ser que você tente resolver energia, né? Por exemplo, às vezes tentando assistir Netflix, se você tiver 1 milhão de bits per second per hertz, ou então o mínimo do Netflix, para o seu celular, não faz diferença nenhuma, né? Então, nesses casos, você quer realmente estar dentro dessa região aqui para tentar, por exemplo, diminuir o consumo de energia, né? Mas, se você quiser tentar mandar o máximo possível de dados para os dois usuários, o ideal é você se manter na fronteira, né? Ok. Ah, qual é a fronteira? Como é que você caracteriza matematicamente a fronteira? Ou seja, a fronteira são todos os conjuntos de utilidades que você pode obter com todas as potências que você pode satisfazer, limitando a potência que você pode transmitir dos usuários, né? Ou seja, no caso de dois usuários, chama Achievable Rate Region seria algo desse tipo aqui, essa região aqui abaixo dessa linha aqui, né? E como caracterizamos a fronteira? Como é que sabemos que nós estamos na fronteira de Pareto, né? Ah, nós provamos nesse artigo aqui que para estar na fronteira de Pareto, o que você precisa é ter o vetor COP satisfazendo a igualdade. Ou seja, se a sua norma aqui for a norma infinita, ou seja, você está dando potências individuais para os usuários, se apenas um usuário tiver a potência máxima, você estará na fronteira de Pareto, né? E como eu falei, esse tipo de resultados foram provados várias vezes em artigos da I3E, mas cada vez, okay, sistemas CDMA, sistemas LTE, sistemas de Massive MIMO, eles provavam de caso a caso, mas como eu falei, com essa teoria aqui, você consegue unificar todos esses resultados, né? Ou seja, se você tiver qualquer sistema de celular que você tenha, e você quer estar na fronteira de Pareto, o que você precisa fazer é, pelo menos um dos celulares ter potência máxima. Se você tiver isso, você vai estar na fronteira de Pareto, né? Se nenhum celular estiver na fronteira de Pareto, você pode aumenta a potência de um deles que você vai mudar para a fronteira, né? Vai andar para a fronteira, né? Ok. E como eu falei, se a sua função for uma coisa meio estranha desse tipo aqui, fazer análise caso a caso é um negócio meio chato. Foi feito várias vezes em artigos, mas como eu falei, não é preciso isso, né? Com essa teoria, só que esse nível de abstração bem alto, nós conseguimos responder essas perguntas sem fazer a análise caso a caso, né? Ok. Agora vamos falar de Max-Min Fairness, são tipos de como configurar uma rede de comunicação, né? Um dos jeitos que muitos dos pesquisadores atualmente querem fazer isso, principalmente para sistemas de não distribuídos ou sistemas Massive MIMO, é você tentar dar uma qualidade igual de qualidade de serviço para todos os usuários da rede, né? Ou seja, você tenta maximizar o mínimo da taxa de dados de todos os usuários da rede, né? Ou seja, tenta achar a configuração que, que você maximiza o pior usuário. Vamos falar assim, ou seja, você dá uma igualdade, é bem igual ao serviço para todos os usuários da rede, né? E isso é uma coisa, por que eles querem fazer isso? Porque um dos problemas de sistemas celulares é que os usuários que ficam bem entre duas estações radiobases sofrem muita interferência e o serviço, a qualidade cai muito, né?
E esse tipo de problema para resolver, ou seja, me acha potência para que eu consiga maximizar o pior usuário, né? Como resolver esse problema aqui, dando que eu tenho que satisfazer as minhas, satisfazer as limitações de potência de transmissão, né? Ok, ou seja, de todas as potências que você pode configurar a rede, qual é a potência que resolve esse problema aqui, né? Eu não vou entrar muito detalhe, mas o que consegue provar é o seguinte, que essa resposta que você quer é o ponto fixo desse mapa, ter tido, que eu mostrei anteriormente, né? E o SFP, eu ter tido esse tipo de mapa aqui, com F1, F2, como eu falei, é uma mapa de padrão de interferência. Nós sabemos que é um mapa contrativo, nós sabemos que tem um ponto fixo, nós sabemos que ele converge, ou seja, essa iteração converge e te dá a configuração ideal da rede, né? Para esse tipo se esse é o critério seu para otimizar a rede, né? E como eu falei, esse tipo de algoritmos, eu vi com meus colegas muitas heurísticas no E3E, inclusive pessoas usando não redes neurais, mas aprendizagem de máquina, extremamente lento, e como eu falei, não precisa fazer isso. Esse algoritmo bem simples aqui responde o problema para você. E não só isso, e também se você tiver, como eu falei, aqueles sistemas de feixes distribuídos, não só vou te dar a potência ideal, mas também o beamform ideal também, né? E isso não tinha na literatura atualmente respostas para esses problemas, né? Nós temos atualmente isso. Ok. Ok, só isso é a primeira conclusão que nós temos. E não só isso também, é que se aqueles sistemas simplesinhos que você tem que eu mostrei no começo lá, que não tem beamform, o beamform é fixo, nós não somente temos esse algoritmo que resolve, mas também conseguimos escrever em forma fechada qual é a potência máxima, né? Ou seja, em uma linha eu resolvo o problema, né? E como eu falei, eu vi muitos artigos da I3E usando aprendizagem de máquina para tentar achar uma resposta boa, mas não precisa. Nós temos a resposta atualmente, né? Em uma linha você sabe qual é a configuração ideal da sua rede, né? Ok, qual o segundo problema que eu tenho? O segundo problema é o seguinte, eu quero minimizar a potência, ou seja, a soma de potência, dando sendo que eu quero que eu fixe a taxa de dados de cada usuário. Por exemplo, porque às vezes você não quer maximizar a taxa de dados, você só quer te dar o mínimo possível para o seu serviço. Por exemplo, como eu falei, se você estiver assistindo Netflix, não tem por que você tentar dar uma taxa de dados extremamente alta para o usuário, porque vai ser perdido isso daí, né? Ou seja, está gastando mais energia do que necessário, né? Ou seja, o segundo problema que eu quero responder é o seguinte, qual a potência, qual a configuração da minha rede para dar somente o necessário para o usuário, né? Ou seja, matematicamente esse problema aqui, again, de novo, que essa função f que pode ser uma função bem feia, mas com essa abstração não precisa escrever equações gigantescas, né? Ok, então qual seria como responder essa pergunta? Nós conseguimos provar o Yates provou, que esse tipo de problema é o ponto fixo desse mapa T aqui. E, de novo, esse mapa T é o mapa padrão de interferência, né? Ou seja, nós sabemos que para resolver esse problema, só precisamos calcular o ponto fixo do mapa T, se tem o mapa T, né? E nós sabemos tudo sobre o problema agora. Sabemos se os problemas podem ser resolvidos, como resolver o problema, quão rápidas as iterações vão ser, sem usar heurística nenhuma, né? E como eu falei, então nós sabemos, por exemplo, esse problema aqui tem uma solução, se somente ser o raio espectral desse mapa tem infinito, for estritamente menor do que 1. Nós sabemos que essas iterações aqui vão convergir para uma potência ótima. Nós sabemos que esse problema tem uma solução única também, ok? E sabemos que a velocidade de convergência vai ser ditada pelo esse C aqui. Esse C vai ser limitado pelo raio espectral também, né?
Ou seja, nós temos a resposta completa para esse tipo de problema, né? Sem usar heurística nenhuma, sem precisar usar os aprendizado de máquina. A teoria praticamente está completa já, né? Para esse tipo de problemas, né? Ok, agora o que nós temos tentando fazer atualmente no sistema Fraunhofer, nós estamos implementando, usando o OpenAI Interface para tentar usar essas teorias em sistemas reais em tempo real, né? E até mesmo com celulares comerciais, né? E como eu falei, são vários problemas que temos atualmente. Nós temos que fazer calibração, temos que fazer sincronização dos sistemas e depois disso, mudar o OpenAI Interface, o código do OpenAI Interface, para tentar resolver esses problemas que eu acabei de mostrar, de como configurar a rede, de como configurar a potência, como configurar os beamformers de forma ótima, né? Nós tivemos algum sucesso nesse ano, mas ainda está bem protótipo mesmo, né? Nós queremos tentar mudar isso de forma de ter vamos falar, um sistema funcional com rádios, com celulares comerciais, né? Ok, com isso eu praticamente terminei o que eu tinha que falar hoje. Tem mais resultados também, se vocês estiverem interessados, que seja a convexidade da rede de utilidade. Por exemplo, como eu falei anteriormente, se essa função, esse conjunto aqui for convexo, você não precisa multiplexar usuários. O ideal é você botar todos os usuários para falar ao mesmo tempo, né? Nós temos teoria atualmente para responder se essa região aqui é convexa, né? E justamente foi isso, principalmente meus colegas da Ericsson, eles sempre perguntam se precisa, uma pergunta que sempre não tem resposta boa, a gente precisa multiplexar o usuário? Ou é melhor botar todo mundo para falar ao mesmo tempo, né? A resposta disso tem a ver com a convexidade desse conjunto aqui, e para alguns casos nós conseguimos responder. Nós conseguimos falar que não precisa multiplexar o usuário, porque o ideal, nesse caso, é botar todo mundo para falar ao mesmo tempo, né? Põe para interferir, isso resolve os problemas que eu te mostrei, é o ideal. Você não vai fazer melhor do que isso, né? Como eu falei, tem outros tipos de limites de capacidade, porque nós não conseguimos trabalhar com Shannon capacity, mas com bounds only, né? E conseguimos usar essa teoria para trabalhar com diferentes bounds também de capacidade de canal. E mais recentemente também nós estamos aplicados em redes neurais, né? Teorias de redes neurais, porque tinham os problemas que nós descobrimos que somente que chama Deep Equilibrium Networks, é um tipo de rede neural que atualmente estão sendo pensados para mudar, para usarem, por exemplo, em não computadores convencionais, mas com a Microsoft usando com fotônica, né? Tentar fazer uma rede neural com baixo consumo de energia bem rápida. Mas um dos problemas é tentar fazer essas redes neurais a serem estáveis, né? E essa teoria dá esse tipo de resposta, né? Nós temos dois artigos do ano passado que foram publicados na GMLR e na SML, usando essa teoria para dar respostas para redes neurais, né? Ou seja, não é uma teoria específica para sistemas de comunicação, mas é algo bem geral que pode ser usado em economia, pode ser usado em sistemas biológicos também para tentar estudar presa e predador e muito mais outros problemas de engenharia e ciência, né? Ok, e como eu falei, então eu acho que foi bem pesado, eu tenho certeza que foi bem pesado, mas a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: não tente resolver problemas de caso a caso. O ideal é você tentar abstrair o problema, achar o que é comum em vários problemas de comunicação, tentar achar o nível de abstração e tentar trazer aquela teoria de matemática com centenas de anos para a engenharia. Se você faz isso, você vai ter uma ferramenta muito poderosa que resolve muitos problemas de engenharia, né? Inclusive, essas teorias que eu desenvolvi, que nós desenvolvemos aqui, foram perguntas que empresas fizeram para mim e que eu tentava responder, né? Não foi nada assim acadêmico, claro, foi algo meio acadêmico, mas foi motivado por empresas fazendo perguntas para mim, para o nosso grupo, né? Ok, como eu falei, essa teoria não só, e se você estiver interessado nas teorias espaçométricas, se você não está aprendendo somente sistemas de comunicação, mas também você pode aprender empresa de máquina, economia, e você fica fácil também de eh, de, ah, mudar de profissão, se quiser no futuro, né?
vamos falar, são conhecimentos que você ganha que podem aplicar em vários locais, né? Se você quiser também trabalhar eu não sei, fazendo investimento, você pode usar esse tipo de teoria, né? E com isso eu termino por aqui, fico por aqui. Obrigado pelo tempo e fico aberto para perguntas, né? Renato, muito obrigada pela apresentação. Pessoal, vamos abrir para as perguntas. Henry, pode começar. Eu de novo. Uhum. Sobre isso que você acabou de falar aí, né, que o pessoal da Ericsson perguntou, e que a resposta foi inclusive a conclusão daquela primeira pergunta minha lá, né? Sim, sim. Que em alguns casos é melhor não fazer a multiplexação, não fazer a cooperação. Seria o equivalente a selecionar a mínima potência que cada terminal precisa para ter a qualidade de serviço que é adequada para ele. Mas a princípio isso é o que já existe hoje e que é um sistema não cell-free, vamos falar assim. Sim. Né? Qual que é a diferença disso para o sistema que já existe hoje? Digamos assim, Ela tem, ou esse caso, aí só para complementar, ou esse caso é um caso específico, que não se aplica de forma geral. Então, por exemplo, lá em que cada usuário tem uma, vamos dizer assim, uma vazão de dados alvo, uma vez atingida aquilo ali, você resolveu o problema. E, por exemplo, pode haver um outro caso mais geral em que você quer obter a máxima vazão de dados para todos os usuários. E se nesse caso, sim. sim, aí a cooperação é que daria o melhor resultado. Entendeu a minha pergunta? Entendi. Então, tem dois problemas. São esses dois problemas que eu falei aqui. Esse problema um, que é o ponto fixo de T-tilde, que é o primeiro, que é o segundo caso que você falou, que é maximizar a taxa de dados dos usuários. Uhum, E esse problema aqui é o te dar somente o necessário para os usuários, né? uhum, Ok. O que acontece nos sistemas mais modernos é que essa área aqui que você vê vamos falar, as taxas de dados possíveis expande, aumenta. E com isso você consegue acomodar mais usuários no sistema, né? Se você tiver, se você entendi, conseguir entendi. otimizar de forma ótima, por exemplo, se você tiver resolver esses problemas, você vai conseguir acomodar mais usuários no canal, né? O que corresponderia a manter o número de usuários e aumentar a vazão de dados, vamos falar assim. Ou pode ser outras coisas. Para o Uhum, segundo problema, você aumenta a vazão de dados. Para o segundo problema que você quer, eu quero somente dar uhum, aquela mínimo para os usuários, né? Então, nesse entendi. caso, se você tiver sistemas mais modernos, você consegue aumentar o número de usuários no canal, né? Entendi. E agora, quando eu falei, o importante é que eu não tenho no momento uma resposta completa, mas para alguns casos nós identificamos que, ok, se esse caso for satisfeito, se isso acontecer, não precisamos multiplexar usuários. Você está tentando resolver problemas que se chama NP-hard à toa, né? Esses problemas de multiplexação são extremamente complicados matematicamente e não tem como resolver de forma ótima, né? Para a Uhum. maioria dos casos, não. Mas aí, estendendo o raciocínio aqui, é que eu perguntei no início lá o seguinte: quando eu não preciso de fazer a cooperação, isso corresponde ao que já existe hoje? Só que o que existe hoje, não existe a coordenação de qual a mínima potência que eu tenho que irradiar, de forma Sim, colaborativa. E sim. nesse caso existe. Eu não posso falar muito sobre isso, mas até porque as empresas não falam, mas eles usam esses algoritmos que eu falei aqui, eles usam uma forma bem simples deles, né? São uma Uhum, forma bem primitiva desses algoritmos, né? Agora, é claro que nenhuma na Ericsson, uma Nokia não vai falar o que eles fazem, porque como eles, por exemplo, não é padronizado como fazer o beamforming para eles, né? É algo proprietário, né? Eles não vão te dizer como eles fazem isso, né? Mas uhum. é algo bem primitivo, uma versão primitiva desses algoritmos, né? Possivelmente, né? É claro que eu não tenho, eles não vão me falar com isso. Inclusive, quando nós temos cooperações com eles, nós mostramos esses algoritmos, ele entra na parte, às vezes até na parte de protótipo deles, mas eles não falam o que acontece, porque é, eles querem ganhar a vantagem competitiva também, né? Uhum. Obrigado.
Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Eu tenho uma. Boa noite, boa tarde. Meu nome é Hausley. Eu, na verdade, tenho uma dúvida aqui que não é estritamente técnica, é sobre essa plataforma, eu acho, a minha pergunta é exatamente nisso, da Open Air Interface. Ela é uma plataforma, acho que open source, para desenvolvimento de sistemas baseados em 5G e eventualmente 6G. É uma plataforma para desenvolver, que você diz que o seu objetivo final é a implementação, né, de toda essa teoria dentro dessa plataforma. Eu queria que você comentasse um pouco mais a respeito disso, que você chegou no final da sua apresentação. Sim, sim, essa plataforma inclusive, você tem empresas aqui na Alemanha, inclusive, eu também sou envolvido em uma das empresas aqui, umas startups aqui, que principalmente redes privativas, né? Eles tentam fazer com sistemas comerciais, fazer redes privativas, usando a tecnologia de 3GPP, 5G, 4G, né? E o Open Interface, você consegue implementar de forma open source essas redes, né? Então, você, por exemplo, se você ver essa empresa que eu falei no começo, a Apple, eles têm um produto que você consegue até conectar com celulares e fazer, se você faz pesquisa, você pode, como é código aberto, você pode, por exemplo, eu quero trabalhar com scheduling ou o scheduling, né? Você pode ver lá o código, trabalhar com seu algoritmo, desenvolver seu próprio algoritmo e testar com o stack completo do 3GPP, né? Inclusive trabalhando com iPhones, com o que você quiser, né? Entendi, entendi. E aqui Joia. na Alemanha tem muitas, as faculdades eles fazem muito disso, eles compram ou usam essas plataformas porque eles querem, por exemplo, eu quero fazer localização de celulares, né? Eu tenho o meu algoritmo que eu quero fazer, então mas eu quero usar com o celular real mesmo. Então eles usam o OpenAI Interface para trabalhar com sistemas comerciais, na verdade, o mais próximo possível de um sistema comercial, né? E como eu falei, é tudo open source. ah, é desenvolvido por um grupo de pessoas, de faculdades, da Eurocon também começou, acho, na Eurocon na França. Eu tenho vários colegas cooperando com eles e tentando fazer o 3GP, esses sistemas ficarem mais próximos de um sistema comercial viável possível, né? Inclusive, também é importante muito para redes privativas, né? Porque você não precisa comprar uma estação de base da Ericsson, da Nokia, porque deve ser uma fortuna uma estação de base comercial dessas grandes empresas, né? Ok, obrigado aí. Falando em 3GPP, você mencionou aí, esse trabalho, ele gerou alguma contribuição no 3GPP? Não, esses trabalhos atualmente, aqui nós temos aqui ah, no, no, no Fraunhofer os grupos voltados para 3GPP. E temos grupos, mas eles são meio isolados da gente, né? Então, o meu grupo, a gente não tenta dar muita contribuição para 3GPP, nós fazemos pesquisa, né? E que acontece muito disso, até nas mesmas empresas, né? O grupo fazendo pesquisa e o grupo da parte de padronização são meio separados, né? Não, ok, eu perguntei porque eu lembro daquela apresentação lá que o HHI tem mais de 1.000 contribuições para o 3GPP, aquele ali me chamou a atenção. Então, mas aqui nós temos tudo isso, né? Aqui nós fazemos de pesquisa básica até pesquisa, até padronização. Então, eu trabalho mais na parte básica, que começa a trabalhar em teoria para tentar desenvolver esse protótipo e tentar subir isso daí, né? Entendi. Então, eu pessoalmente não, eu tenho, se você olhar, deve ter patentes minhas lá, mas não nada que não é o que eu faço aqui, na verdade, né? Não é o meu trabalho principal aqui, né? Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Renato, eu tenho uma dúvida. Quando a gente olha para o algoritmo, né, que você apresentou, você falou então que o ponto-chave é abstrair,
né, o problema, e aí, então, esse problema deixa de ser complexo para determinado caso de uso, e passa a ser uma resolução, tenta buscar uma resolução ótima com a abstração desse problema do algoritmo. Mas quando o algoritmo ele é aplicado na prática, deve haver essa particularização para determinados casos de uso. Quando o número de usuário ele tende a elevar muito, vocês fizeram alguma análise de complexidade? Chega a algum ponto que a complexidade desse algoritmo ele fica inviável? Alguma coisa nesse sentido? E também em relação à estimação de canal, alguma coisa nesse sentido? Então, esses são os tipos de coisas que nós estamos analisando no momento, e isso depende da tecnologia, né? Porque nós sabemos o que tem que ser feito, né? Porque esses algoritmos te dão a resposta. Isso é o melhor que você pode fazer, né? Agora, como implementar, a segunda, agora é o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo toda essa análise que você falou de estimação de canal, fazer a parte de calibração também, de reciprocidade de canal, para tentar ter uma plataforma que possa implementar esses algoritmos, né? Sim, E é como eu que falei, no começo eu também me surgiu a dúvida que o senhor comentou que o canal ele pode ser considerado real, não negativo, né? Então, se há consideração, se houve algum teste considerando o real, o canal não sendo, né, tendo partes reais e imaginárias, fase envoltória, né? Enfim. não, isso é aqui. Na verdade, isso daqui é o ganho, né, dos canais, porque esse negócio, esse H1 aqui o que você falou é o beamforming, que é complexo, a remission, um canal remission é norma, né, e quadrado. Uhum, sim. Então esse daqui já essa parte que você falou é Uhum, tudo considerado aqui. Você pode tá. esses temas que você Uhum, falou é incorporado aqui. É que, na verdade, você faz algumas operações e você acaba com um sistema desse tipo, né? entendi. Uhum. Talvez dê para ver aqui nesse. Eu tenho aqui num dos slides. Aqui você pode ver que isso daqui é o canal complexo, né? Sim, tá. Tá Aí você joia. vê que essa operação aqui te dá um número real, né? Uhum, entendi. Certo. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação? Bom, Renato, então eu te agradeço muito a apresentação desse tutorial. Foi muito esclarecedor para a gente, é muito interessante. Nós vamos continuar os estudos pelo lado de cá, né, para a gente conseguir aí possíveis colaborações. E também nos colocamos à disposição de vocês para também colaborar ali com vocês, também fazer algumas apresentações do que a gente vem desenvolvendo. Eu agradeço pela oportunidade também. Espero que não tenha deixado o pessoal dormir muito, mas eu sei que é Hum, pesado. Espero que tenha aprendido, pelo menos tentado pegar as informações principais aqui só, né? Porque eu sei que isso não. aqui não é simples, leva tempo, mas pelo menos eu queria dar mostrar o que é sendo feito aqui fora, né? E Sim, uma sim, não. coisa uma da coisa que eu sugiro é o que eu sempre quero tentar melhorar um pouco, ajudar o máximo possível os brasileiros, né? E Uhum. uma da coisa que eu bato em frente, que eu aprendi muito aqui fora, principalmente no Japão, é que ter pesquisa de ponta, você precisa de um grupo de matemáticos de ponta também, né? Isso é muito importante, né? Não tem como fazer pesquisa de ponta sem ter uma departamento de matemática avançado também, né? Sim, Hoje em dia, a inteligência artificial virou moda, né? O pessoal quer Ah, resolver tudo sim. com IA. Sim, sim, né? Aí você vem e dá uma solução analítica para um sistema, para um problema complexo. E como eu Aí falei, você eu acaba com a vejo. brincadeira de meio mundo aí. Não, e como eu falei, alguns desses algoritmos que eu mostrei, se você olhar na I3E, tem vários artigos usando a inteligência artificial para resolver esses problemas, né? Então. Aí você acabou com a brincadeira de todo mundo. Já foi lá e matou o problema com uma cajadada só. Já. Mas é que tá. É claro que não pode, a gente pode falar assim, porque às vezes, por exemplo, tem que calcular como falar expectation em português? Expectativa, né?
Às vezes você não sabe distribuições das variáveis aleatórias, então talvez IA te ajude, né? Mas pelo menos com essa teoria você sabe o que tem que ser feito, né? E sabe onde Uhum. está o problema e o que você não consegue resolver, né? Aí sim a teoria de máquina pode ajudar um pouco, né? Ah, beleza. Parabéns pelo trabalho aí. Novamente, obrigado pela oportunidade de apresentar aqui, né? Pessoal, muito obrigada a todos pela participação. Obrigada, Renato, mais uma vez pela apresentação. Foi muito boa e muito esclarecedora. É, E declaro encerrado, então, o webinar. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato comigo, que a gente faz essa ponte. Vou parar a gravação aqui. Obrigado. Boa noite, Obrigado. boa tarde. Valeu, obrigado.